Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente aqui, mais um vídeo do nosso curso do discipulado. Sou o presbítero Eduardo Rocha, estou acompanhado do pastor Giselso. A paz do Senhor, sou o pastor Giselso e estamos aqui reunidos para comentarmos a última lição do nosso discipulado. Então, como a gente tem falado ao longo dessas últimas lições, né? A maioria dos irmãos que nos ouvem buscam esse curso justamente porque tem interesse em estar se batizando. E esse é o tema da nossa última lição, o primeiro tópico da nossa última lição, o batismo. Que, já fazendo um primeiro comentário breve aqui, né? A palavra batismo, ela vem de uma palavra grega que significa mergulhar, que significa lavar, que significa, e algumas traduções assim mais modernas também trazem o termo molhar. E é por isso que a gente faz o batismo dessa forma, né? Mergulhando uma pessoa na água. Mas quando nós falamos batismo, nós sempre pensamos em algo inaugural. Então, quando você vai batizar um navio, o que é o batismo? É a primeira viagem daquele navio, a primeira viagem daquele avião. Eu gostaria só que você comentasse, já fez esse primeiro comentário nosso a respeito dessa dupla conotação. Qual relação que existe entre esses dois significados? Isso. O batismo nas águas, né, que é o sacramento deixado por Jesus Cristo, ele tem sim uma conexão aí, porque é a primeira, vamos compreender assim, o mergulho é o sepultado velho homem. E o sair da água, né, pós-batismo ali, é o inaugurar, o caminhar, o primeiro passo de nova vida, de novidade de vida, né? Eis que tudo se fez novo. Então, acho que está nesse sentido aí de batismo, primeiros passos na nova vida, não é? E aí a questão do mergulho, né, que a gente tem alguns conflitos teológicos, né, a respeito da possibilidade de formas distintas de se batizar. Pastor, pode ir. Isso. Nós temos o batismo, né, que é entendido por aspersão, né, que é no sentido apenas de molhar, e nós temos o batismo já com o sentido do mergulho, né, que é por imersão. E nós, já adiantando aqui, seguindo o protocolo bíblico, nós vamos observar que João Batista batizava no Rio Jordão. Então não havia ali um interesse de apenas aspergir água. Até porque para aspergir água não precisava necessariamente de um rio, né? Mas nós seguimos aqui o exemplo e o testemunho de Jesus Cristo, que foi o batismo por imersão. Por imersão. Um mergulho nas águas, né? O próximo ponto que é interessante a gente comentar é sobre o poder que existe nesse ato, né? Uma coisa que sempre vem à tona assim, na mente das pessoas que estão prestes a se batizar é a relação entre agora, se eu me batizar, eu não vou mais poder viver uma vida como eu vivia antes, ou se eu pecar depois de batizado, é algo pior ou algo mais grave. Existe alguma relação assim, pastor? Não existe. Na verdade, essa concepção de que o batismo traz um compromisso mais sério dentro do cristianismo não existe. O compromisso no cristianismo, ele se dá de forma integral no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. No momento em que nós falamos sim para o convite de Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Eu entrarei e cearei com ele. No momento que eu digo sim, Jesus, eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador, o compromisso integral, pleno, já está firmado. O batismo é uma evidência pública, né? Uma evidência, é uma materialização desse compromisso, mas ele não vem reforçar o compromisso, ele vem testificar apenas um compromisso feito. Sempre que eu já ouvi essa indagação algumas vezes, e sempre me perguntei, né? Será que então, na mente da pessoa que tem essa dúvida, é claro que existe toda uma articulação do mundo
e do príncipe desse mundo, né? Para te impedir de se posicionar como cristão. Mas, na verdade, será que na mente deles fica algo como se fosse possível ser um meio cristão, ou cristão, assim, café com leite, como diz, né? Eu sou cristão, mas eu não batizei ainda, então se eu deslizar aqui ou ali, não tem problema. E quando não existe isso, né? O batismo, ele é ali a profissão de fé pública, e é por isso a importância dele, é por isso que ele não pode ser negligenciado, porque a fé cristã, ela precisa ser apresentada, né? Ela não pode ser algo simplesmente interior, é algo que deve transformar toda a vida, e é o exemplo de Jesus. Jesus fez a sua confissão pública disso, né? Então, a respeito disso, como que é essa questão de ser imitador de Jesus no batismo? O que nós devemos imitar de Jesus no batismo? Primeiro, né, o exemplo, como nós não podemos, na condição de discípulos, nós não podemos estar numa condição mais confortável do que o nosso discipulador, que é o Mestre Jesus Cristo. Então, no momento em que ele se submeteu ao batismo e deixou de forma imperativa que aquele que crê e for batizado será salvo, ele impôs, né, ali a necessidade do batismo, nós temos que fazer. Mas conforme o senhor já havia também comentado, né, nas nossas conversas anteriores, o batismo também tem a evidenciação, o testificar do próprio céu com relação ao batizado, né? Lembra-me que o senhor comentava que foi ali no batismo que o Pai e o Espírito Santo testificam de que Jesus é Deus. Então, é no batismo em que as pessoas aqui na nossa dimensão, né, vão testificar que nós somos filhos de Deus, e é nesse ato também que o próprio céu clama, né, assegurando que nós somos sim filhos de Deus. Então tem esse sentido aí. Eu gosto de comentar esse versículo aqui, já para a gente encerrar essa questão do batismo. Diz o seguinte, em primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, que também, como verdadeira figura, agora nos salva, o batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Tem vários aspectos do batismo sendo apresentados nesse versículo, e o primeiro dele é a relação dele para com o próprio homem, que o homem tem a necessidade de ter uma boa consciência para com Deus. Então, não é que Deus precisa que você se batize para que ele saiba que você é cristão, mas é uma debilidade nossa. É uma debilidade nossa, uma necessidade nossa. E por isso, a debilidade nossa gera uma necessidade, que é aplacada, que é suprida na figura do batismo. E aqui é interessante falar que é para uma boa consciência. Um bebê, ele tem a sua consciência mudada no batismo? Não tem. Não tem. Na verdade, o bebê não se dá conta da sua consciência. A faculdade cognitiva do bebê ainda não lhe permite associar, discernir, né? Ainda mais algo tão profundo, né? Que é um sacramento deixado por Jesus. E aí, presbítero Eduardo, eu vou aqui avançar um pouquinho, porque no meu caso, que tenho origem católica, eu fui submetido a 2 batismos, o batismo na igreja e o batismo em casa. Eu não lembro de nenhum desses batismos. Eu não participei, né, não consenti, e não estou dizendo que os meus pais erraram, nada, não é nada disso. A verdade aqui é que, na ótica e para o momento, foi feito tudo certo, conforme o protocolo. Mas a verdade é que o batismo que nós estamos anunciando aqui não tem nada a ver com aquele procedimento que eu fui submetido sem ter consciência, porque o texto vai dizer, aquele que crer e for batizado. Então, o batismo ele tem que ser posterior à crença, né, à convicção. Mas por que nós temos essa, dentro da liturgia, que eu falei aqui, que é da minha origem, né, o batismo de bebês? Em Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22, vai mostrar Jesus Cristo sendo apresentado com 8 dias perante o sacerdote. Então, o que biblicamente é a apresentação segundo a lei de Moisés, passou a ser tido como batismo. Então, nós não podemos confundir a apresentação de Jesus, que consta em Lucas, capítulo 2, versículo 21 e 22,
seguindo a lei de Moisés, nós não podemos confundir esse ato, que não é um sacramento, porque está na lei de Moisés, né? Pelo batismo, que é o registro ali de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, né? Que vai falar de um Jesus adulto, de um Jesus consciente, que ele caminha, que ele vai com livre e espontânea vontade para ser batizado. Inclusive, João Batista até insiste para não batizá-lo, né? Ele diz, sim, você vai me batizar sim, eu estou consciente, eu preciso passar por isso para deixar aí o exemplo. E é o momento também que os céus anunciam, sim, esse é o meu filho, esse é Deus na terra, né? E aí nós vamos ver a menção do batismo em várias partes, né? Nós vamos ver que a Bíblia menciona o batismo na figura da Arca de Noé, como que o mundo sendo livre do pecado por meio da água e sobrando apenas aquele que aquele que foi puro, purificado por Deus, que é aquela família que foi protegida, né? E nós vamos ver também a Sagrada Escritura também comparar com a saída do povo do Egito, no momento que eles estavam no mundo, lá no Egito, que para nós é o mundo, que é o mundo de pecado. Eles foram tirados com mão forte por Deus, mas havia entre eles e a Terra Santa ainda mais algo que ia realmente limpá-los, né? Que era o mar, para o qual eles iam atravessar. E a Bíblia Sagrada diz que o povo foi batizado nas águas. Ali havia água do lado, água do outro, 2 paredes de água, e mais a água das nuvens, né? Os cobrindo. Mais uma vez fazendo a menção aqui da nossa ideia de batismo por imersão. E é isso, né? Então, biblicamente, nós trazemos essa imagem de batismo, como morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida, uma vida com Deus, governando e já rumo à cidade santa. Existe o segundo sacramento que nós estamos deixando como um ato físico. O sacramento seria um ato físico que demonstra uma realidade espiritual, né? Então, é um ato físico que demonstra uma realidade espiritual. Nós falamos do primeiro, que é o batismo, que demonstra a sua morte para o mundo, que é uma realidade espiritual, e o nascimento para a nova vida. E agora nós temos o segundo sacramento, que é a Santa Ceia. Como o senhor definiria, então, esse sacramento? O que é a parte espiritual e a parte física? Isso. A conversão ao cristianismo é um ato em que nós renunciamos o livre-arbítrio e passamos a ser agora, nós deixamos as nossas vontades para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós passamos agora a ter a mente de Cristo. Mas dizer que temos a mente de Cristo quer dizer que estamos tomados por Cristo. Tem um texto interessante que fala do momento em que Davi foi ungido rei. Aí ali vai dizer que o Espírito do Senhor apossou possantemente de Davi. Então, ser cristão é ser apossado possantemente por Cristo. E aí Jesus vai te falar da Santa Ceia, que é um sacramento deixado por ele e que ele participa da mesma forma do batismo. E aí vai ter o sentido de, primeiro, nós temos em memória a sua morte que resultou nas nossas vidas, né? Segundo, mostrar a efetiva comunhão entre nós e Jesus Cristo. Porque agora não é um relacionamento onde nós temos uma aproximação com Jesus. É um relacionamento onde nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E Jesus vai deixar isso muito claro quando ele fala: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E aí nós vamos ver essa evidência espiritual no momento que nós temos aqui a Santa Ceia, onde nós temos pão e suco de uva, representando, respectivamente, a carne que foi rasgada de Jesus e o sangue que foi derramado, né? Seria essa fusão entre nós e Cristo. Então nós vemos lá o texto que o pastor citou, João capítulo 6, versos 53 até o 55, onde ele vai encerrar com essa fala de que se você não comer do corpo e beber do sangue, você não tem parte com ele, porque o que ele procura é justamente essa união plena, né? De Deus, o homem ser enxertado em Deus na figura do batismo, que é figurado do batismo, né? Ele morreu para o mundo e agora ele está sendo enxertado em Jesus Cristo, e Deus vindo morar dentro de nós, fazer parte de nós. Então eu estou em Deus e Deus está em mim.
Então, esses dois sacramentos, eles apresentam essas duas realidades espirituais. Pelo batismo, eu posso agora fazer parte de Deus. E pela Santa Ceia, o Deus vem fazer parte, vem morar dentro de mim, no corpo pela figura do seu corpo, do seu sangue. O sangue agora vai nos dar vida, né? A Bíblia nos diz que o sangue é a vida e o pão é o sustento, o alimento. Interessante aqui para a gente pensar que esse pão é o corpo de Cristo, o corpo de Deus, o Deus infinito. Esse corpo, quando ele passar a fazer parte do nosso corpo, não pode sobrar mais corpo do Eduardo, corpo do pastor Giseus. Uma vez que Jesus Cristo está morando dentro de mim, e Jesus Cristo, ele é Deus, e por ser Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele é sem limitações. Então, pensa, quando você come um pedaço de pão, seu corpo vai digerir e algumas partes daquele pão vão fazer parte do seu corpo. Mas, na verdade, como essa migalha de Deus, ela é muito maior do que todas as suas células, todo o seu corpo. Ela vai substituir tudo. E, apesar de nós continuarmos se vendo e se reconhecendo, nós agora devemos entender que nós somos pequenos cristos, né? Isso, Paulo chegou a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? É nesse sentido. Então, agora nós somos propriedade de Deus, morada de Deus, e temos essa comunhão plena com Ele. Dia a dia, noite a noite, em todo tempo e em toda circunstância, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Importante isso para a gente já pensar no segmento dos nossos estudos. Né? Então, uma vez que nós não vivemos a nossa vida, mostramos isso no batismo, vivemos uma nova vida, alimentando de Jesus, o nosso comportamento diário ele não pode ser mais o mesmo do que ele era antes. Então, o homem carnal, o homem natural, ele sentia falta de coisas e ele agia de acordo com aquelas faltas. Mas agora o homem espiritual ele tem falta de coisas diferentes. Ele não mais deseja os prazeres do mundo, mas deseja os prazeres eternos. Ele não mais vive a sua vida segundo os princípios do mundo, mas vive sua vida segundo os princípios eternos. E dentro desses princípios eternos, nós temos a certeza de fazer parte de Deus, de ser propriedade de Deus, como já dito, e de que tudo é de Deus. Então, uma vez que tudo é de Deus, nós vamos entrar no nosso último ponto, que seria a mordomia do cristã, que é entender todas as coisas como sendo entregues em nossas mãos para que nós administremos, mas administremos em nome de, conforme a gente fala, olha, em nome de Jesus você vai expulsar demônios, em nome de Jesus você vai realizar milagres, mas a gente pode pensar, e não é nenhuma heresia colocar também, em nome de Jesus eu vou administrar o meu dinheiro, em nome de Jesus eu administro o meu tempo. Então, em tudo o que eu faço, que eu vivo é em nome de Jesus. E aí, sobre essa mordomia cristã, o que o senhor destacaria para a gente aqui? Enquanto o senhor comentava, eu fui aqui, lembrei, né, do Salmo de número 24, que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo aqui no sentido de terra mesmo, de universo. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, é muito impactante esse texto, agora uma vez batizado, e agora já tendo comunhão, né, com Cristo, e sendo agora vivendo a vontade de Cristo, nós reconhecemos isso aqui, ó, que nós e o universo onde nós estamos situados pertence a Deus. Então, se o meu ser, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo é propriedade de Deus, e isso é o bem principal, nós vamos compreender que o acessório também pertence a Deus. Tem até um princípio legal, né? O acessório segue o principal, né? Tem lá as suas exceções, mas a regra é, o acessório segue o principal. Se o principal, corpo, alma e espírito, pertence a Deus, todo o acessório pertence a Deus. E aí entra a intelectualidade, aí entra o trabalho, aí entra a família, aí entra as coisas que Deus faz chegar nas nossas mãos, aí entra o dinheiro, né? A questão da finança propriamente dita. E agora nós vamos viver compreendendo que isso pertence a Deus e que Ele confia em nós essas coisas como mordomos. Né? Mateus capítulo 25 vai falar dos 10 talentos, né? A parábola dos 10 talentos. Nós temos que movimentar em prol do reino de Deus
o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito e todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. E aí entra um aspecto muito forte do cristianismo, que é a manutenção da obra de Deus na terra. Que o Senhor conta com aquilo que é dele e que ele confiou nas nossas mãos para ser mordomos, que é o caso da oferta e o caso dos dízimos. Então, um exemplo interessante que a gente pode citar aqui a respeito de mordomia é a vida de José, né? José, ele, como modelo para o cristão, ele recebeu ali, ao chegar no Egito, a chave da casa de Potifar, a qual ele administrou em nome de Potifar, né? E tudo ia bem, tudo que ele colocava a mão prosperava, mas prosperava gerando prosperidade. A prosperidade era medida não o quanto José enriquecia, mas o quanto Potifar enriquecia. Da mesma forma, ele foi, uma vez que ele vai lançado na prisão, ele recebe também, depois de algum tempo, a chave da prisão, e o sinal de que é bem administrado não é o crescimento de José, mas a gestão da prisão. E, mais uma vez, quando ele é levado ao cargo de governador, tendo sobre ele apenas a figura de faraó, né? E é assim que nós somos administradores de tudo na terra. Deus criou o homem e falou para nós dominarmos sobre as plantas, sobre os animais, tendo acima de nós apenas Deus. Não há destruir, né? Dominar, né? Dominar no sentido de cuidar, de zelar e usufruir, né? Exatamente, que é uma questão interessante. Existe falando sobre isso, né? Existe a tendência do homem a destruir, e aí o homem materialista que quer evitar isso, vai fazer o homem querer que o homem conserve, mas vai transformar o homem como súdito da natureza, né? E aí os dois vieses aí estão errados. Aí você não consegue consertar, fazer um acerto com dois erros, né? Dois erros não tem como fazer um acerto. Então a gente tem que ter essa visão espiritual, que nós somos mordomos. Se nós somos mordomos, nós vamos entender que nós temos que administrar ao bem daquele que é o nosso patrão. Ninguém pode ser mordomo, é um funcionário de alta patente, ele tem ali a primazia sobre todos os outros funcionários, ele recebe autoridade para com quase que igual ao seu patrão, né? Na ausência do patrão, ele tem a primazia sobre tudo, mas ele não é o patrão. E esse é o problema, nós não podemos nunca esquecer isso. José nunca pôde esquecer que ele não era faraó, que ele não era o dono da prisão e que ele não era Potifar. É o caso de Eliezer na relação com Abraão. A Bíblia vai dizer que Eliezer tinha todo o domínio e conhecia todas as coisas do seu senhor Abraão. Mas Eliezer era escravo, era servo, ou seja, como escravo ele não tinha titularidade de nenhum bem. Contudo, sem ter nenhuma escritura, sem ter nenhuma propriedade, ele usufruía plenamente de todo o patrimônio do seu senhor. Exatamente. E a gente, muitas vezes, nós trocamos isso, fazemos a opção ali de Satanás, né? Que ele poderia servir a Deus, e servindo a Deus ele estava diante da glória. Ele tinha acesso àquilo que é a promessa para nós, né? Ele tinha acesso a estar com Deus, porque a promessa maior para a igreja é tudo que nós fazemos é porque um dia nós estaremos com Deus plenamente, nós o conheceremos como dele somos conhecidos. E Satanás, no caso Lúcifer, né? Ali assistindo junto ao trono de Deus, ele tinha esse acesso direto a Deus. Mas ele preferiu não quis se submeter, ele quis ser Deus. E esse é uma das coisas que o mordomo, que nós estamos estudando aqui, é que nós não podemos jamais cair de querer usurpar a posição do patrão, né? E perceber isso com muita sensibilidade, que o patrão deixou o bem para nós gerirmos, mas ele deixou também obrigações do seu reino para ser supridas a partir desses bens que estão confiados a nós, né? É a parábola dos talentos, né? Tem uma forma correta de se fazer. Isso. Me lembra aqui de Ana, que havia uma necessidade no reino de Deus de um sacerdote. E Ana tinha uma necessidade de ter um filho. E Ana percebeu muito bem. Assim que ela engravidou e gerou Samuel, ela já entendeu que, olha, eu gerei, posso dizer sim que agora, né, sou mãe, mas esse menino é para o reino de Deus.
há uma necessidade no reino de Deus na medida desse menino, né? Nós vamos ver o ministério de Jesus Cristo, Lucas capítulo 8, os primeiros versículos, vai mostrar pessoas que foram agraciadas por Deus com patrimônio, e o texto vai dizer que aquelas pessoas asseguravam a manutenção da obra que Jesus fazia. Portanto, todos nós, discípulos de Jesus Cristo, receberemos sim patrimônios, né, da parte de Cristo para sermos mordomos, mas não podemos esquecer que a obra dele vai ser assistida a partir desse patrimônio que sempre pertenceu a ele, Deus. Então, nós concluímos aqui, né, dizendo que tudo que está em nossas mãos é nos dado como com o propósito de ser administrado para o bem do reino de Deus. E existe uma forma correta de fazer isso. Essa forma um princípio básico disso primeiro, alguns princípios básicos dessa administração. Primeiro, tem que honrar a Deus, tem que glorificar o nome de Deus. Então, não é porque você entregou os 10% que dos 90% que restante para você faz como quer. Nesses 90%, tudo tem que glorificar a Deus. A roupa que você compra para você tem que glorificar a Deus. O carro que você compra para você usar tem que ser para a glória de Deus. Outro princípio interessante do reino de Deus é que ela deve prosperar, deve somar, né? E aí a gente entende ali na parábola dos talentos, né? Que o que Deus entregou nas nossas mãos é como semente para gerar mais. E gerar mais o quê? Não gerar mais riquezas, mas gerar mais frutos para o reino de Deus, né? Gerar mais, gerar missões, gerar almas, né, sendo alcançadas, né? E com essa palavra eu encerro aqui meu comentário a respeito da lição. Eu gostaria que o pastor fizesse as suas últimas considerações. Isso. Nós também, da minha parte, né, só aqui encerrar, agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do presbítero Eduardo, né, do obreiro, né, Daniel, que tem nos ajudado aqui, né, com a gravação desse conteúdo, e agradecer a Deus pela sua vida, discipulando, né, e agora desejar a você uma caminhada frutífera dentro do cristianismo, não próximo, não perto de Jesus, mas vivendo essa fusão que o cristianismo proporciona, e que você seja muito feliz, um bom batismo e prosperidade em tudo que você fizer. Deus te abençoe. Amém. Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde e que essa mensagem seja gravada nos corações de cada um daqueles que ouçam. Um último aviso, né? Nós estamos aqui no link, mais uma vez, na descrição desse vídeo, o link para a apostila com conteúdo completo, que você pode acompanhar também. E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor.